A graça e a paz para todos. Amém. Pastor Adão sempre me convida para uma palavrinha, né? Sou pastor auxiliar adjunto da Igreja Batista Primeira Igreja Batista em Sobradinho, São Paulo, né? E a Rubenita já é conhecida também. Nós vamos ler rapidinho Atos dos Apóstolos 16, de 25 a 34. Atos dos Apóstolos 16, de 25 a 34, está lá no telão. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os para sua casa, lhes pôs a mesa, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Nós vamos pensar um pouquinho, 5 minutinhos, sobre o tema uma família em crise. Uma família em crise. Vamos falar todos? Uma família em crise. Meus irmãos, de quando em quando nós passamos por uma crise, por uma dificuldade, por uma luta. Eu e Davi, a Dilma e a Rubenita temos conversado em casa, não é, sobre crises na família, dificuldades que todos nós enfrentamos. E quando nós olhamos para este texto, nós encontramos pelo menos 3 famílias. Encontramos a família dos presos, encontramos a família missionária, Paulo e Silas estavam presos, e encontramos a família do carcereiro. Os presos estavam presos porque cometeram algum delito. Paulo e Silas estavam presos por fidelidade à palavra de Deus. Pregaram a palavra, expulsaram o demônio de uma pitonisa, levaram uma surra, foram para a cadeia e estavam presos. E o carcereiro estava dormindo, não é? Então, uma família em crise, em primeiro lugar, precisa acordar para a vida. A Bíblia diz que quando houve o terremoto, o carcereiro acordou. E ele falou: puxa, todo mundo fugiu. Agora eu vou perder a cabeça, agora eu vou perder o meu emprego. Então, se você está vivendo uma crise, você tem que acordar para a vida, você tem que detectar a crise, você tem que saber por que você está na crise. De repente você provocou a crise, de repente o marido provocou a crise, de repente a esposa provocou a crise, de repente os filhos provocaram a crise. Então temos que acordar para a vida, não deixe a crise ficar um ano de crise, né? Acorda para a vida. A Bíblia diz que o carcereiro acordou. Segundo lugar, o versículo 27 diz: abertas as portas da prisão. Então naquele momento, meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando e orando, e de repente houve um milagre. Abriu as portas da prisão, e os grilhões de todos foram soltos. Então uma família em crise precisa estar ciente das dificuldades da vida. Meus irmãos, a nossa vida não é um mar de rosas sempre, não. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Todos os dias você enfrenta um problema. Todos os dias tem uma luta, tem uma dificuldade. É só pegar o livro de Jó. É só pegar o apóstolo Paulo. É só pegar a vida de Jesus. Então a Bíblia diz, meus irmãos, que foram abertas as portas da prisão. O problema ali era a prisão. Tanto para os presos, quanto para o apóstolo Paulo, e também para o carcereiro, porque ele tinha que cuidar dos presos. Em terceiro lugar, no versículo 27 diz: tirou a espada. Então o carcereiro ficou preocupado, pegou a espada e disse: eu vou dar cabo da própria vida, porque senão vão acabar com a minha vida. Terceiro lugar,
precisa encarar as dificuldades da vida. Não adianta apenas detectar a crise, nós temos que solucionar. Chegamos num apartamento há um mês atrás, o motor da geladeira queimou, uma crise, não é? Tivemos que consertar, R$650 o conserto. Ontem chegamos, outra crise, outra dificuldade, não tem água, né? Na descarga, e você tem que enfrentar tudo aquilo. Então a Bíblia diz que eles encararam de uma forma errada aquela situação, porque ele tirou a espada e ia dar cabo da própria vida. Já viu que tem pastor dando cabo da própria vida? Batistas, pentecostais, dando cabo da própria vida. A igreja de Saddleback, lá nos Estados Unidos, 30 mil membros, batista, o filho do pastor Rick Warren, tirou a própria vida. Imagina uma igreja de 30 mil membros, não é? Um pastor batista famoso, o irmão deve ter ouvido falar, uma igreja com propósito, né? Tirou a própria vida. Quarto lugar, o versículo 28 diz, Paulo bradou em alta voz. Paulo, quando viu que o carcereiro ia tirar a própria vida, ele gritou, não faça nada não faça nenhum mal para ti, que nós aqui estamos. Então é preciso ouvir aqueles que oferecem vida. Se a tua família está em crise, você tem que ouvir aquele que oferece vida. Quem é que oferece vida? Jesus. Mas abaixo de Jesus, quem oferece vida? O seu pastor. Procure o seu pastor, ele tem uma solução. Ele vai dar uma dica para você, ele vai orar com você, ele vai sofrer com você. Pastor sofre com a gente. Então Paulo e Silas bradaram em alta voz. Em quinto lugar, a Bíblia diz que o carcereiro pediu luz e todo trêmulo se prostrou, se ajoelhou diante de Paulo e Silas. Então o que precisa fazer? Precisa aprender os ensinos dos representantes da verdadeira vida. Então não adianta você procurar apenas o pastor, você tem que aprender com aquilo que ele vai orientar. Em sexto lugar, versículo 31 diz, o que eu faço para me salvar? O carcereiro perguntou. Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então o que é preciso fazer? É preciso recorrer ao autor da vida. Então você procura alguém que vai te dar uma orientação, mas o autor da vida quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em sétimo lugar, a Bíblia diz, pregaram a palavra. Então Paulo e Silas prega a palavra para o carcereiro. Eu imagino que ele falou de Jesus, falou da salvação, falou da vida eterna, falou do arrependimento, né? Então Paulo pregou a palavra. E a Bíblia diz então, que todos então foram batizados. Era mais ou menos meia-noite. Eu acho que lá para 6 da manhã eles deram uma profissão de fé e Paulo batizou. Então em sétimo lugar, precisa obedecer o Senhor da vida. Você está numa crise, obedeça o Senhor da vida. Em último lugar, o versículo 34 diz, subiram para casa, foi colocada uma mesa, se fosse hoje, né, vão comer pizza, tomar uma Coca-Cola, fazer um lanche, não é? A Bíblia diz, alegrou-se muito aquela família por ter crido em Deus. Então, em último lugar, precisa festejar a vitória, cultuando o autor da vida. Para você sair da crise, saiu da crise, vamos cultuar a vitória, vamos falar glória a Deus, não é? Fazer igual os pentecostais, glória a Deus, aleluia, não é? Vamos fazer isso. Então, primeiro, é preciso acordar para a vida. Segundo, é preciso estar ciente das dificuldades da vida. Terceiro, é preciso encarar as dificuldades da vida. Quarto, é preciso ouvir aqueles que oferecem vida. Quinto, é preciso aprender os ensinos dos representantes da verdadeira vida. Sexto, é preciso recorrer ao autor da vida. Sétimo, é preciso obedecer o Senhor da vida. E oitavo, precisa festejar a vitória cultuando o autor da vida. Vamos ficar em pé. Quantos que tem aqui um problema que só Deus pode resolver? Quantos tem? Eu vou falar um texto do Salmos 37, aí você repete comigo. Descansa no Senhor e espera nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra.
por essa experiência do carcereiro, do apóstolo Paulo, Silas e daqueles presos que estavam numa crise. E obrigado a Deus porque aquele carcereiro ouviu a tua palavra, ouviu a tua voz, e ele pôde crer em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Nesse momento, Senhor, colocamos os teus servos que estão aqui nesta noite. Cada um tem a sua crise, a sua luta, a sua dificuldade, o seu obstáculo, a sua ansiedade. Eu coloco cada um deles nas tuas mãos. E eu te peço em nome de Jesus, visita cada servo teu, visita cada pessoa aqui. Não permite, ó Deus, que saia daqui nenhum desses teus servos sem a solução dos problemas que eles estão enfrentando. Dá-nos, ó Deus, a alegria de ter Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor absoluto da nossa vida. Abençoa o pastor Adão, que vai nos trazer a palavra, que ela possa encontrar guarida nos nossos corações. Nós oramos assim, Pai, agradecidos, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.